bem, Desixeidianos? Aqui é a Ingrid do canal Indignada e hoje nós vamos falar sobre o 5º episódio de The Dragon Prince, Um Trono Vazio. Antes de começar a falar sobre o episódio, eu queria pedir, pelo amor de Deus, pra vocês não comentarem spoilers do episódio 6 pra frente aqui nesse vídeo, porque tem gente que tá vendo a série episódio por episódio e depois acompanhando os nossos vídeos aqui no canal, então não vai ser legal se essa pessoa pegar um spoiler porque você foi babaca e comentou um spoiler de um episódio mais pra frente aqui nesse vídeo, tá? Então só pode falar spoiler até o episódio 5 aqui nos comentários desse vídeo, tá bom? O episódio começa de uma forma muito suspeita, com o Lord Viren aparentemente tirando a vida de uma borboleta para benefício próprio. Será que ele estava se rejuvenescendo? Ou será que era outra coisa? Segura a camiseta aí que vai ter vídeo de teoria sobre isso no meu canal. Bom, continuando. Uma das primeiras revelações desse episódio é que as palavras usadas nos feitiços de magia, elas são ditas em draconiano antigo. Ou seja, temos mais fatos para a teoria de que o Callum é o Rei Dragão. E se você não sabe do que eu tô falando, você clica no link que vai estar aqui nos cards. Depois disso, vem aquela cena em que eles estão no barco, em que é revelado que o nome do Isca é esse, porque a espécie de sapo a qual ele pertence normalmente é usada por pescadores para atrair peixes gigantes. Claramente ia dar ruim, né? Alguém aí não sentiu que isso era um teaser de que ia aparecer um peixão depois? Bom, e depois vem a revelação de que a Rayla tem realmente medo de água, e a princípio eu achei que isso pudesse estar de alguma forma relacionada com a morte dos pais dela, mas logo depois a gente descobre que eles não morreram. Porque já no primeiro episódio fica muito claro que ela não é uma assassina e que ela não se identifica com a guerra, mas só agora foi explicado que o real motivo pra tudo que ela fez foi pra restaurar a honra dos pais dela, sabe? E isso é uma coisa que ela pode fazer devolvendo o ovo. Com isso nós também entendemos um pouco mais sobre a cultura dos elfos. No episódio anterior, como a Sibeli comentou, eles falaram muito sobre o que os elfos não são, e só agora a gente tá vendo como os elfos são. Eles são ensinados a não terem medo e, se tiverem, a não demonstrarem esse medo. Isso se relaciona muito fortemente com o fato dos pais da Rayla serem vistos como covardes. Aliás, vocês acham que eles fugiram mesmo? Porque eu tô começando a achar assim que em Dragon Prince nada é o que parece, então acho que muita coisa pode ter acontecido ali. Comenta o que vocês acham que realmente aconteceu com os pais da Rayla. Edu, tá um foco meio estranho, tá? Outra coisa importante desse episódio é o confronto entre a tia Amaya e o Lord Viren. Claramente não um confronto direto, por mais que eu quisesse que isso tivesse acontecido. Ela claramente é a Brienne do rolê, né? A Sibeli já falou sobre o quanto a gente tá, simplesmente amando o fato dela ser surdo-muda, porque isso deixa a série tão mais inclusiva, né? Mas nesse episódio, pela primeira vez, a gente tem momentos em que ela usa a linguagem de sinais e que o Gran não traduz o que ela tá falando. Então, é basicamente como as pessoas que são surdas se sentem quando elas estão vendo uma série que não tem audiodescrição. E essa inversão de papéis é muito legal. Aguenta aí que a gente já vai falar um pouquinho mais sobre esses momentos. Além de confrontar o Lord Viren, a tia Amaya, ela também reza pela irmã dela, a rainha... Eu esqueci o nome. A rainha Sarai, a gente finalmente tem o nome dessa mulher. Enquanto ela reza, não tem tradução, mas nós conseguimos descobrir o que ela tá falando nesse momento e eu vou ler aqui pra vocês, calma aí. Edu, peraí que eu tô caçando a mensagem que você mandou. Olá, irmã. Você era minha heroína. Perfeita, forte, inabalável. Gentil e verdadeira. Sinto muito, irmã mais velha. Eu falhei. Eu tinha seus garotos a salvo comigo, mas eu os deixei ir embora. Aliás, agradecimentos pra minha amiga Bia, que tentou traduzir isso pra gente e que deu sugestão a gente procurar se alguém já tinha traduzido pro inglês. Então, valeu. Nossa, se eu já tava confusa com a história da rainha antes, agora, foi o suficiente assim pra destruir meu cérebro de vez. Ela gosta de Toalha de Geleia, então ela provavelmente é mãe do Wes. Mas sendo irmã da Maya, ela provavelmente é branca, então dá pra ela ser mãe do Callum também. Mas se eles têm a mesma mãe, por que o Callum é só meio príncipe? Bom, ele tem dificuldade pra chamar o Rei Harold de pai, então será que eles têm a mesma mãe, mas não o mesmo pai? E aí por isso ele não pode herdar o trono? Nossa, eu tô muito confusa. A tia Amaya deixou o Gran no comando, mas ele acabou sendo manipulado pelo Viren e tirado da equipe de busca. E eu fiquei bem frustrada, porque eu tava achando ali, né, que o Gran ia ser o cara. E a gente também traduziu o que foi que ela disse pro Gran nessa cena. Eu confio em você, você era minha voz. Seja minha vontade e salve os garotos. Como é que ele conseguiu ser tão burro e
destruir tudo depois dessa frase. Por fim, o episódio termina com o Ronan todo magrelo e fraco na prisão. E Edu, pera aí um pouquinho que eu preciso respirar, né? Pensando no Ronan. Jesus, Ronan, que homem. Meu Deus do céu, gente. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, Ronan, ele conseguiu ficar ainda mais gato. Eu achava que isso não era possível, mas ele conseguiu ficar ainda mais gato. Meu Deus. Pera aí, então quer dizer que ele não morreu. Mas então qual era o plano melhor que a Cláudia disse que tinha pra ele? Espero que os próximos episódios respondam. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de deixar o like, de seguir o canal e de ativar o sininho para ver os próximos vídeos, porque a gente ainda tem mais 4 episódios pela frente. E se vocês estão gostando de The Dragon Prince, não esqueçam de assinar a nossa petição para trazer a equipe de The Dragon Prince pra Comic Con. O link vai estar aqui na descrição. E também não esqueça de usar a hashtag TDP na CCXP em todos os seus posts nas redes sociais para ajudar a convencer a Netflix a trazer eles pra cá. A gente se vê no próximo vídeo.